Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, aqui é o exercício número 1 do nosso módulo 7, onde nós vamos aprender a calcular os deslocamentos verticais e horizontais das estruturas. Então, nesse caso aqui, nós temos que calcular o deslocamento vertical no ponto C da viga a seguir, desprezando a influência das deformações axiais e força cortante. Então, é aí de 200.000 kN por metro quadrado. Ele é constante durante toda a nossa viga. Então, temos aqui uma viga biapoiada, isostática, com carregamento distribuído de 15 kN por metro, um ponto C a 2 metros do ponto A e o ponto C a 4 metros do ponto B, e um tamanho de vão de 6 metros. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que calcular? As reações de apoio, né? Como é uma viga biapoiada simétrica e com carregamento distribuído, a gente sabe que esse carregamento aqui pode ser dividido, né? Quanto que vale esse carregamento? 6 vezes 15, né? 15 vezes 6 dá 90. Então, temos aqui no meio uma carga distribuída, não, uma carga concentrada, né? De 90 kN. Vou tentar escrever aqui para vocês, 90 kN, né? Então, se eu tenho uma carga aqui no meio concentrada de 90 kN, 90 dividido por 2, 45. Então, VA e VB valem 45. Mas vamos calcular da forma normal de qualquer exercício. Somatório das forças em X vale 0, né? H vale 0, não tem nenhuma força horizontal. Somatório de momento no ponto A. Então, nós temos aqui, que eu apaguei, a nossa carga de 90 kN. Então, vai ser o positivo, como a gente já aprendeu, vai ser no sentido anti-horário, que é o que o VB está fazendo. Então, temos aqui 90 menos 90 vezes essa distância. Quanto que é essa distância? O vão todo vale 6 metros. Então, a metade vai ser 3 metros para cá e 3 metros para o lado de cá, né? Está na metade. Então, vamos lá. Menos 90 vezes 3, mais VB vezes 6, né? Que é esse valor do momento. Então, VB vai ser aqui 90 vezes 3, 270. O 270 passa para o outro lado positivo. 270 dividido por 6, VB vale 45 para cima, ou seja, VB aqui está certo. E o somatório, então, das forças em Y, temos VA mais VB menos 90. O VB a gente já sabe que vale 45, então a gente substitui aqui. Menos 90 mais 45, menos 45, para o outro lado, positivo. 45 para cima. Ok, então já achamos as reações de apoio. Temos que montar agora o diagrama. Então, como a gente pode montar esse diagrama aqui bem fácil, sem fazer muita conta? Vamos fazer o diagrama de cortante aqui. Primeiro, então temos uma carga para cima de 45. Então vai ficar aqui 45. Depois uma carga distribuída que vai descendo 15 kN a cada metro. Então, se eu estou no 45, eu vou andar 6 metros, eu vou cair quanto? 15 vezes 6, 90. Então, se eu estou no 45, eu vou terminar no 45. Então, nosso diagrama vai ficar assim. 45 aqui. Certo? E aqui no meio do vão, então, 3 metros. Se eu estava no 45, desci 15, eu vou estar aqui no meio do vão com 0. Né? 15 vezes 3, né, que é o meio do vão, vale 0. Muito bem. Então, para cima é positivo e para baixo é negativo. Ok, então o nosso diagrama de momento, ele é uma parábola para baixo porque é carga distribuída. Então, temos aqui uma carga distribuída. Vai ser
Perdão. Ele vai ser uma parábola, porque é uma carga distribuída, isso sim. E o valor no meio do vão é o quê? QL² sobre 8, que vai ser 15 vezes Q, né, que é 15, vezes L², que é 6, 6², dividido por 8, 67,5. Então, 67,5. E ele está para baixo, então ele é positivo. Lembrando que o diagrama de momento, como a gente já viu no curso, ele para baixo é positivo. Tá bom? Então já temos aqui o nosso diagrama. Vamos calcular agora a carga unitária no ponto C. Lembra lá na estrutura inicial, nós temos que calcular o quê? A deformação no ponto C. Então, eu vou aplicar uma carga unitária em cima do meu ponto C para saber quanto que vale essa deformação. Eu posso colocar tanto para baixo quanto para cima. O resultado da deformação vai me dizer se o sentido que eu adotei está correto ou não. Então, o primeiro passo é colocar uma carga unitária em cima do ponto que eu quero descobrir. Como ele quer a carga, a deformação vertical, eu vou colocar ou para cima ou para baixo. Se ele quiser a deformação horizontal, eu vou colocar ou para a direita ou para a esquerda, ok? Então vamos calcular aqui as reações de apoio. Somatório das forças em X, não temos nenhuma, então H igual a 0. Momento em A, nosso positivo vai ser também aqui, ó, anti-horário. Temos aqui menos 1 vezes 2, mais VB vezes 6. Então, dá 2 mais VB vezes 6. O 2 passa para o outro lado positivo, 2 sobre 6. VB, então, é 0,33 para cima, que deu positivo. Somatório das forças em Y igual a VA. VA que temos aqui, menos 1 mais VB. O VB a gente já sabe que vale 0,33, então VA igual a 0,67 kN, deu positivo, então é para cima. Então agora que nós já temos as reações, fica fácil de fazer, só montar o diagrama de cortante. Subindo aqui, ó, nós temos 0,67, depois nós vamos andar 2 metros, não temos carga nenhuma, encontramos a carga de 1, então aqui continuamos com 0,67 menos 1, dá menos 0,33. Então ele vai do 0,67 para o 0,33 negativo. Depois ele continua porque não tem carga nenhuma. Continua com 0,33 e sobe, então 0,33 zerando. Perfeito, ficou certinho. Para cima é mais e para baixo é menos. Agora que a gente já tem o diagrama de cortante, é fácil fazer o diagrama de momento fletor, que é só calcular a área desse ponto. O ponto A a gente sabe que é 0, o ponto B a gente sabe que é 0. No ponto C, é só fazer essa área aqui, ó, que dá 0,67, que é esse retângulo, vezes 2, né, que é essa distância. Então, aqui, 0,67 vezes 2, 0,667, né, vezes 2, 1,34. Então, olha só, aqui no ponto C vale 1,33 e depois no ponto B vale 0, então é só ligar. Esse valor, como está para baixo, é positivo. Muito bem. Aqui temos, então, os dois diagramas para fazer essa comparação. Lembrando, esse primeiro diagrama é da estrutura real e esse daqui é a estrutura virtual, onde a gente aplicou uma carga, um carregamento unitário. Temos esses dois diagramas e vamos usar agora a tabela de Kurt-Beer. O que nós temos aqui? Uma parábola e um trapézio aqui, né? Então, vamos achar na tabela uma parábola com um trapézio. Para calcularmos, então, o deslocamento, que vai ser a integral de momento real com o momento virtual, dx sobre EI. Esse momento aqui a gente consegue encontrar na tabela. Então, vamos abrir a tabela aqui. Temos aqui o valor
real e o valor virtual. Vamos olhar o valor real, onde eu tenho uma parábola. Ó. Tenho aqui uma parábola. E o que era o outro lado? Um trapézio, que está aqui. Ó. Então, temos aqui. Essa é a coluna que nós vamos escolher. Ó. A coluna da parábola com a coluna do trapézio. Temos aqui este valor aqui, ó, 1/3 vezes L, que é o comprimento, vezes 1 mais A, que é a menor distância, o beta, sobre L ao quadrado, que é o comprimento, vezes os dois momentos, o momento da parábola com o trapézio. Então, vamos colocá-los aqui. Essa ficou a fórmula para a gente poder ver. O alfa é a menor distância e o beta é a maior distância. Vamos lá. Substituindo aqui 1 sobre o L, que vale 6, que é o comprimento todo, ó, L vale 6. O 1 mais o alfa, que é a menor distância. O beta é a maior distância. Então, temos aqui 2, 4. O L, que vale 6, que é o comprimento total, 6 ao quadrado. O M, ó, vale 67,50 vezes 1,33, que é o momento virtual, o 1,33. Fazendo essas contas na calculadora, deixa eu sumir aqui, nós temos então 2,1945 dividido pelo EI, que lá na questão diz que é 200 mil. 219,45 dividido por 200 mil, 1,10 vezes 10 a menos 3 metros. O resultado deu positivo. Isso significa o quê? Que a deformação vai ser sim para baixo. Né? A gente não colocou o carregamento para baixo, sim. Se deu o deslocamento para cá, né? Deslocamento aqui, deu positivo, significa que sim, a deformação é para baixo. Então, nós encontramos aqui o valor da deformação, vale 0,001 metros ou 1,10 vezes 10 a menos 3 metros para baixo. Tá ok? Então, encerra-se aqui a deformação. Aqui só para a gente ver o gabarito do F2, né? No ponto ó, C, a nossa deformação no eixo Y é menos 1,1. Menos porque ele entende que para baixo é menos e para cima é mais. Tá bom? Então, o valor aqui, ó, 1,1 vezes 10 a menos 3. Então, o valor está correto. Vamos fazer um outro exercício para a gente praticar. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou fala lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.